Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a nossa 25ª sessão ordinária da SDI 2. Cumprimento as senhoras e senhores ministros que a compõem, a doutora Evani de Oliveira Selva, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores. Então vamos às preferências, advogado de fora. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 2628, dígito 92 de 2014, em que são partes Ataíde, Gil Guerreiro e Valdemir Maciel Queiroz. Então, com a palavra, ilustre relatora ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória, violação de lei, artigo 485, 5º do CPC de 73, bem de família, alto valor, caracterização, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam os seus proprietários e nela residem. É o que preceitua o artigo 1º da Lei 8.009 de 90. Esta Corte, inclusive, tem entendido que o fato de um imóvel ser de alto valor não inviabiliza nem retira a proteção legal que determina a impenhorabilidade do bem que é utilizado como residência da família. Cabível a desconstituição da decisão recidenda pleiteada pelos autores. Em juízo rescisório, cumpre registrar que o auto de penhora e avaliação foi recebido e assinado pela esposa do autor, coproprietária do imóvel. Consta da certidão emitida pelo oficial de justiça que a esposa do autor é a depositária do bem e é residente e domiciliada no endereço do imóvel. Também se verifica que, na declaração do imposto de renda, o autor fez constar o endereço do referido imóvel como sendo residencial. Disso se verifica que o bem possui a destinação prevista na Lei 8.009 e, portanto, é impenhorável. Recurso ordinário é o que estou propondo dar provimento. Assim sendo, o meu dispositivo ficaria da seguinte forma: dar provimento ao recurso ordinário para desconstituir o acordo proferido no agravo de petição, da ação trabalhista 659 mil, e também, em juízo rescisório, dar provimento ao agravo de petição para reformar a sentença relativa aos embargos da execução e, assim, acolhê-los, declarando a impenhorabilidade do imóvel edificado sob o endereço Rua Evangelina Toledo Pizza Podianer, número 100, Casa 01, São Paulo. Deferido de ofício o benefício da justiça gratuita ao réu, invertido ônus de sucumbência, honorários advocatícios relativos à ação rescisória de responsabilidade do réu, no percentual de 10% do valor atribuído à causa, dispensado o pagamento. É assim que eu voto, senhor presidente. Perfeito. Doutora Cléia, por enquanto a decisão lhe é favorável, apenas o registro da presença? Me reservando no direito se houver algum tipo de divergência. Obrigada. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidimos, temos voto do relator. Obrigada. Nada, sempre às ordens.
Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, o processo RO 736, dígito 96 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Vanei Cedraz de Oliveira. Com a palavra, ilustre relatora, ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, aqui é caso de recurso ordinário em mandado de segurança, superveniência de sentença do processo originário, perda de objeto. Por essa razão, estaria propondo negar provimento ao recurso ordinário. É provimento. Perfeito. Doutor Eli. Poderes nos autos, apenas o registro da presença, presidente. Então, feita o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido, temos voto da relatora. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 891, dígito 02, 2016, em que são partes Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. e José Cristino da Cruz Neto. Então, com a palavra, ilustre relatora, ministra Maria Helena Malma. Aqui também, senhor presidente, eu concluí pela perda do objeto, é recurso ordinário em mandado de segurança, ato coautor consubstanciado no indeferimento do pedido de levantamento de crédito do reclamante no processo originário, liberação dos valores. Então, por esta razão, estaria propondo negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Eli. Apuração dos autos, registro da presença. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido decidido, temos o voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 21.380, dígito 87, de 2016, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Bruna Lima Kallermann. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o TRT da 4ª Região julgou improcedente a ação rescisória. Em resumo, a matéria versada diz respeito a honorários assistenciais que foram deferidos com base só na sucumbência. Eu, indo diretamente à conclusão, entendo proceder o pleito de corte rescisório por violação do artigo 14, parágrafo único da Lei 5.584 de 70, do provimento ao recurso ordinário a fim de rescindir o acordo regional, no particular, julgando improcedente o pedido de pagamento de honorários advocatícios com os consectários de lei. Doutor Eli, aqui a decisão lhe é favorável, também apenas o Poderes registro. nos autos, apenas o registro e mantido voto do eminente relator. Perfeito. Feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido decidido, temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.465, dígito 40, de 2015, em que são partes Petróleo Brasileiro S.A. e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação do Petróleo no Estado de Minas Gerais. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu havia retirado este processo de pauta. Eu estou mantendo o resultado que propus originalmente, apenas o adequando, porque me convenci das razões trazidas pelo ministro Renato de Lacerda Paiva em seu voto de vista. Pedi licença à Sua Excelência para adotar seus fundamentos, que faço a partir de folhas 43 do meu voto, e me convenci de fato de que não haveria o óbice da súmula 83 a permitir a pesquisa de violação dos preceitos de origem infraconstitucional. Mas, de acordo com a matéria que é objeto da controvérsia, me parece pertinente concluir pela violação direta do artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Por isso eu mantenho o resultado, mas agora adotando os fundamentos do ministro Renato. Só pergunta, é o que consta agora do voto disponibilizado? Isso. Sim, presidente. Perfeito. Então, pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, ministro Lélio. Eu peço vista regimental, inclusive com notas degravadas. Das sustentações. Exato, porque eu não estive na ocasião. Obrigado. Então, vista regimental, ministro Lélio Bentes Correia, com notas degravadas da sessão anterior também. Senhor presidente, ministra Adelaide. Como o relator
altera a fundamentação em função da vista regimental do ministro Renato, eu também peço as notas degravadas. Só notas degravadas. Então, notas degravadas da Vossa Excelência também e a ministra Maria Helena Malman. Perfeito. Então, vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.811, dígito 54 de 2016, em que são partes Enio Murilo de Barros Lemos Filho e Companhia Industrial Cataguases. Então, com a palavra também aqui o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o terceiro regional julgou improcedente a ação rescisória, daí o recurso ordinário do autor. A matéria que se traz a exame é o merecimento chamado bônus de superação e vem a rescisória calcada nos incisos 5 e 8 do artigo 966 do CPC, apontados violação do artigo 374.2 do CPC e erro de fato. O acórdão rescindendo proveu o recurso patronal, em síntese, com aspas, ao fundamento de que, entretanto, dentre os critérios elencados pelo reclamante, não se comprovou a existência de lucro efetivo por parte da empresa. Os documentos de folha 120, 130 e 160 a 171, referentes aos procedimentos de auditoria realizados na reclamada, visando apurar os impactos financeiros causados à empresa em decorrência dos investimentos realizados nos projetos Inovare e Caporena, apontaram vários equívocos por parte do reclamante na condição de líder dos projetos em curso, com a demonstração de prejuízos para a ré. Frise, diz o regional, ainda que o próprio reclamante afirmou que a condição para o recebimento da parcela em questão era a obtenção do lucro líquido, o que não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações a teor dos artigos 818 da SLT e 333.1 do CPC. Nestes termos, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir a parcela referida e julgar improcedente o pedido na medida em que não restou provada a existência de lucro efetivo, condição necessária à obtenção da verba pretendida pelo autor, fecho aspas. Esta é a decisão rescindendo. O terceiro regional julgou improcedente a ação rescisória, quer pelo viés da violação ao artigo 374.2 do novo CPC, quando se pretende independer de prova os fatos admitidos e confessados. Disse o regional a respeito, aspas, como efeito, apreciando o acervo probatório então produzido, inclusive o depoimento das partes, é que a douta turma julgadora dos autos originários entendeu não haver direito do obreiro ao bônus de superação, inclusive por terem sido apresentados documentos apontando vários equívocos do reclamante na condição de líder dos projetos em curso, com a demonstração de prejuízos para a ré. O fato de o preposto ter declarado o atingimento de resultado em 2011 não interferiu na conclusão da douta turma julgadora, porque o indeferimento do pleito se deu pela não comprovação pelo obreiro da existência de lucro efetivo pela empresa. Inexistiu, portanto, a aventada violação à norma jurídica invocada pelo requerente. Dessa forma, estando a respeitável decisão rescindendo amparada na interpretação do conjunto probatório coligido aos autos e na interpretação da legislação aplicável à espécie, não há razão para o corte rescisório. Importante reiterar que a violação a que alude o artigo 966.5 do novo CPC deve ser a literalidade de dispositivo legal ou norma jurídica de forma manifesta e induvidosa, o que não se extrai nos autos. No caso em exame, resta claro que, sob a alegação de violação de norma jurídica, o autor pretende a reapreciação de fatos e provas produzidos nos autos originários, o que não é cabível pela via rescisória, e a Corte evoca o disposto na súmula 410 desta Corte.
Com relação ao erro de fato, diz a Corte Regional. Pela leitura do venerável acórdão rescindendo, constata-se que foram devidamente consideradas as questões em que o demandante fundamenta a pretensão de corte rescisório, direito ao recebimento de bônus de superação, não se verificando a admissão de fato inexistente, tampouco a consideração de inexistência relativamente a fato ocorrido. E mais à frente, não há evidência de que os doutos desembargadores que decidiram a lide estivessem equivocados quanto à inexistência de qualquer fato, notadamente quanto aos termos do depoimento do preposto da ré, e nem há como apurar se isso ocorreu senão pela reabertura da instrução processual, o que não está autorizado na ação rescisória. Conforme já analisado no tópico anterior, o fato de o preposto da ré ter declarado o atingimento de resultado em 2011 não implicou a confissão pretendida, porque em deferimento do pleito se deu pela não comprovação pelo obreiro da existência de lucro efetivo pela empresa. Note que se trata de duas coisas distintas, atingimento de resultado e lucro efetivo pela empresa, fecho aspas. Conforme se depreende da decisão rescindenda, o reclamante, na petição inicial da reclamação trabalhista, afirmou para o pagamento da parcela denominada bônus de superação a necessidade do preenchimento de critérios objetivos, aspas, correspondentes ao atendimento e superação de metas estabelecidas em relação às seguintes variáveis: lucro líquido, índice de atendimento a pedidos, receita líquida, custo fixo total, CPV, receita líquida e EVA. O TRT destacou na oportunidade que, dentre os critérios indicados, o reclamante não se desincumbiu de comprovar a existência de lucro efetivo da empresa, razão pela qual julgou improcedente a pretensão ao pagamento da parcela denominada bônus de superação. O Regional assinalou ainda no acordo recorrido que, para se apurar os termos do depoimento do preposto da ré, seria necessária a reabertura da instrução processual, o que não está autorizado em ação rescisória. No caso em apreço, o único preceito apontado como violado é o artigo 374 do CPC em vigor, não se discutindo aspectos relativos à distribuição do ônus da prova ou ao trancamento da instrução processual. Ainda quanto ao erro de fato, entendo correta a decisão regional na medida em que os aspectos destacados pela parte foram objeto de apreço pela Corte de origem e levaram ao resultado da improcedência da ação rescisória e, ainda assim, ao provimento do recurso ordinário no processo matriz. Por isso, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Humberto. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Tem procuração nos autos? Tenho sim, desde o início. Então, com a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos os integrantes desta colenda turma julgadora, ilustres representantes do Ministério Público, ilustres servidores, colegas da tribuna. Confesso que é uma honra muito grande para mim estar aqui, eu que venho da Corte Paulista de São Paulo, é a primeira vez neste colém do Tribunal Superior do Trabalho. Me sinto muito honrado e naturalmente nervoso. Então, agradeço poder fazer uso da palavra. E, excelências, entrando ao mérito aí, trata-se de uma reclamação trabalhista proposta pelo... Perdão, essa ação rescisória teve origem numa reclamação trabalhista onde o reclamante, que é o recorrente desta ação rescisória, meu cliente, pretendia o recebimento de bônus de superação. Trabalhou longos anos na empresa reclamada, galgou algumas posições e, em 2011, entende fazer jus ao recebimento do bônus de superação, que equivaleria a alguns salários do mesmo. Como isso não foi pago, ele ingressou, então, com a reclamação trabalhista pedindo esse bônus de superação. A empresa reclamada contestou o feito, compareceu regularmente à audiência, porém o seu preposto, expressamente, aqui o porquê da ação rescisória, ao comparecer em juízo, o preposto credenciado da ré, afirmou textualmente que a empresa atingiu o resultado necessário para o pagamento de bônus para os funcionários. Esse depoimento é expresso, é tácito. Peço vênia aos senhores para apenas a transcrição aqui do que disse o preposto em audiência. Houve pagamento de bônus de superação para funcionários, sendo que as variáveis eram iguais para o pagamento de bônus de superação para os membros da diretoria, passando a ser diversas. Houve o pagamento de atingimento, não se recordando do valor recebido pelo autor,
O autor nunca recebeu. Pago a toda a diretoria. Reitero, o autor nunca recebeu. E, por fim, houve o atingimento do resultado em 2011 que habilitava o pagamento de bônus de superação. Então, em função desse depoimento do preposto, a ação, então, foi julgada procedente o pedido para condenar a empresa a pagar o bônus ao autor. Esse bônus equivaleria a R$ 137 mil na época. Porém, em recurso ordinário ao TRT da terceira região, na verdade, a turma recursal de Juiz de Fora, o venerando acórdão deu provimento ao recurso da reclamada e constou no venerando acórdão que o reclamante não tinha provado a existência do bônus. E o que entendemos absolutamente desnecessário, em função do que prescreve o artigo 374, inciso 2 do Código de Processo Civil, que é, não dependem de prova os fatos, inciso 2, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Porém, o venerando acórdão, contrariando este artigo, disse lá: bônus de superação, dentre os critérios elencados pelo reclamante, não se comprovou a existência de lucro efetivo por parte da empresa. Desta forma, o autor não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações. Em função deste acórdão, é que foi proposta ação rescisória com cabimento no artigo 374, inciso 2, por entender que a confissão em juízo torna desnecessária a produção de provas pelo reclamante, que de fato é quem tem que provar, mas se ela foi confessada, com todas as palavras que li, que houve o atingimento de resultado e o bônus foi pago aos diretores, menos ao reclamante, porque não há recibo nos autos e a reclamada, inclusive, diz que não o pagou, porque não teria atingido o resultado. Então, a ação rescisória foi proposta com base nisso. Excelências, aqui eu faço chamo a atenção de Vossa Excelência que tanto o reclamante, que é o autor da presente ação rescisória, acredita e confia na ação rescisória, no cabimento, que depositou em juízo ele, pessoa física, não pediu a gratuidade da justiça por acreditar que cada um tem que fazer a sua parte e as verdades têm que ser ditas. Ele não se declarou pobre, porque não é. E pagou, para entrar em juízo, a ação rescisória, 20% do valor da causa. Depositou em juízo R$ 28 mil. Por uma pessoa física, isso é relevante, porque ele realmente confia no cabimento da ação rescisória. Porque se ao mesmo tempo que a coisa julgada é muito importante, também é importante a lei, que assegura que os fatos confessados por uma parte, por um preposto credenciado, e não se trata de confissão ficta, mas confissão tácita, expressa, que houve o atingimento do resultado, desobriga o reclamante a produzir essa prova. Então, com o cabimento da violação à literal dispositivo de lei, entende que deve ser provido o presente recurso ordinário, com todo respeito ao voto do excelentíssimo senhor ministro relator, e também, por fim, entende que o erro de fato está nos autos, porque a própria empresa reclamada reconhece a existência de lucro também em 2011. Quando ela apresentou o recurso ordinário ao TRT de Juiz de Fora, ela começa dizendo, conforme explicitado na defesa, é fato que o balanço do ano de 2011 apontou o lucro informado na exordial. Portanto, respeitosamente, entende que há várias confissões da empresa reclamada quanto à existência de lucro, quanto à existência do atingimento de resultado suficiente para pagar o bônus de superação, e o mesmo não foi pago unicamente por questões pessoais, muito pessoais ao reclamante, que trabalhou anos e anos, tinha um contato com a diretoria e, enfim, foi o único que não recebeu. Então, eram essas as razões que gostaria de ter exposto aqui. Agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Perfeito. Ministro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, houve insurreição da parte reclamada com relação ao trancamento da instrução na origem. Obviamente, esse aspecto não é objeto da rescisória, porque quem move a rescisória é o autor. De qualquer sorte, já na decisão rescindenda, está revelado que eram vários os critérios objetivos necessários ao pagamento do bônus de superação, como antes aqui li. Atendimento e superação de metas estabelecidas, lucro líquido, índice de atendimento a pedidos, receita líquida, custo final total, CPV, receita líquida e EVA. E o TRT destacou que não houve provas efetivas de que houvesse lucro da empresa que autorizasse o pagamento da parcela.
O depoimento do preposto não é tão esclarecedor. Está transcrito ao exame de Vossas Excelências, porque consta da decisão rescindenda, a folhas 7 e 8, e não há referência expressa a todos esses itens que levariam ao pagamento do bônus. Por isso, o Regional se apegou à nossa súmula 410, o que me parece adequado. Para deferir a parcela, eu necessitaria revolver as provas do processo matriz para chegar à conclusão do merecimento da parcela. Porque se o juiz primeiro grau trancou efetivamente o procedimento sob protestos da empresa, quanto à prova de que não houve efetivamente o cumprimento de todos esses requisitos, o fato é que veio depois do regional e afirmou categoricamente que não há provas de lucro que autorize o pagamento do bônus. Então, eu teria que tratar a ração rescisória, na verdade, como um novo recurso ordinário, que não me parece possível. Então, peço vênia, cumprimento o doutor pela sua sustentação, mas mantenho o voto. Pergunto se há alguma divergência, ministro Renato. Senhor presidente, apenas em homenagem ao ilustre advogado que inicia a sua atuação junto ao TST, cumprimentar pela sustentação oral muito bem colocada. E eu vejo no acórdão rescindendo, eu referi apenas um pedacinho do acórdão que diz o seguinte: os documentos de folhas referentes aos procedimentos de auditoria realizados na reclamada, visando apurar os impactos financeiros causados à empresa em decorrência dos investimentos realizados nos projetos Inovare e Caporena, apontaram vários equívocos por parte do reclamante na condição de líder dos projetos em curso, com a demonstração de prejuízos para a REP. Frise ainda que o próprio reclamante afirmou que a condição para o recebimento da parcela em questão era a obtenção do lucro líquido, o que não restou demonstrado nos autos. Efetivamente, o acórdão rescindendo se baseou no contexto probatório nos autos, valorou as provas e julgou a partir do seu convencimento motivado. E essa circunstância impede o enfrentamento de violação do dispositivo do Código de Processo Civil, até porque cairíamos, como já disse a excelência o relator, na súmula 410. Nós teremos que reexaminar a prova e revalorá-la. De modo que estou acompanhando integralmente, Sua Excelência. Então, não há nenhuma divergência. Senhor presidente. Ministra Adelaide. Só rapidamente, da confissão do preposto, parece claro que a meta foi atingida. Mas me convence o argumento do relator de que tem outros fatores e outros requisitos que também precisam ser preenchidos. Parabenizando o doutor Humberto pela sua brilhante sustentação oral da tribuna, eu peço vênia e acompanho o relator também só com essa ponderação. Perfeito. Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sempre às ordens. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 1781, dígito 18 de 2012. Os excelentíssimos senhores ministros Barros Levenhag, relator, e Vieira de Melo Filho, revisor, votaram no sentido de rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de incompetência funcional do TST suscitadas na contestação e, no mérito, julgar improcedente a ação rescisória. E também julgar improcedente a ação cautelar em apenso, revogando a liminar deferida. Não participaram do início do julgamento excelentíssimos senhores ministros Ives Ganda, Adelaide Miranda Arantes e Renato de Lacerda Paiva. Houve sustentação oral. Então, peço para o ministro Douglas, que é o vistor, para dar uma panorâmica geral para nos tornar aptos a votar. Pois não, presidente. Trata-se de ação rescisória que objetiva rescindir acórdão proferido pela egrégia terceira turma deste tribunal. A tese esgrimida na petição inicial diz respeito à violação do artigo 468 da CLT, na hipótese em que o BANEB, Banco do Estado da Bahia, em momento anterior à sua privatização ou à transferência do controle acionário ao Banco Bradesco,
promoveu a alteração de seu estatuto, reduzindo a gratificação de balanço de 20% para 1%. A matéria, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, não constitui novidade no âmbito desta Corte e é pacífica a jurisprudência no sentido de cohonestar o procedimento empresarial. No caso concreto, no entanto, chama a atenção a circunstância de que a fundamentação inscrita na decisão rescindenda é extremamente concisa, diria eu, até lacônica, com todas as vênias, e por isso não me parece possível, como propôs o eminente relator, reconhecer a transgressão ao artigo 468 da CLT. E isso porque a tese inicial está fundada em diversos argumentos de ordem fática que sinalizam no sentido de que a alteração estatutária aconteceu durante um período de grave crise econômica e que, por isso, não havia qualquer lucro que pudesse permitir a efetivação daquela cláusula inscrita no Estatuto do Banco. E, nesse sentido, senhor presidente, o eminente relator invocou a súmula 298 desta Corte para julgar improcedente a pretensão, e eu estou pedindo vênia no voto que já está no sistema para acompanhar sua excelência, inclusive porque me parece também presente aqui a pretensão de reabertura da própria fase de instrução para que esta Corte, então, de maneira inédita, se debruce sobre argumentos fáticos que poderiam levar ao reconhecimento da infração do artigo 468 da CLT. Com esse fundamento, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto condutor. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Então, não havendo-se, nos temos voto relator, que era o ministro Barros Levenhagen. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 446, dígito 48, de 2016, em que são partes Petróleo Brasileiro S.A. e BSM Engenharia S.A. e outros. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, a Petrobras impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato mediante o qual a meritíssima juíza da 9ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos da ação cautelar renominada 1774-20/2015, determinou a penhora online de valores das contas da impetrante em decorrência do descumprimento de obrigação imposta na sentença proferida no processo matriz. O 17º Regional negou o provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática pela qual o desembargador relator indeferiu liminarmente a petição inicial. A impetrante oferece recurso ordinário. Uma preliminar de nulidade do acordo recorrido por negativa de prestação, que eu rejeito com apoio no artigo 1013, parágrafo 1º do CPC em vigor. No caso dos autos, o ato atacado tem o seguinte teor, aspas, porque não comprovados os pagamentos das medições que se venceram em 25/10/2015, expressa-se mandado de bloqueio de valores em face da reclamada Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, no montante de R$ 457.216,22, sob pena de crime de desobediência imediata, penhora online via Bacen Júdice, conforme determinado na sentença. A sentença na ação cautelar efetivamente concluiu pela condenação da Petrobras a responder por valores de prestadora de serviços inadimplentes que estariam bloqueados e seriam devidos a essa empresa. A decisão está transcrita à folha 7, 8 de meu voto. A Petrobras interpôs recurso ordinário, questionando, entre todas as matérias, o bloqueio de valores. Em 1º de agosto de 2016, foi impetrado o presente mandado de segurança, a fim de combater a penhora de valores realizados em suas contas bancárias, ao argumento que cumpriu corretamente com suas obrigações, bem como procedeu com a efetiva fiscalização do contrato pactuado entre a companhia e a BSM Engenharia S.A., evocando assim a súmula 417.3 desta Corte. Mas em consulta ao sistema de acompanhamento processual da Egresso TRT da 17ª Região, agora em agosto, verifiquei que no processo em que proferido o ato dito coator foi prolatado em setembro de 2016,
acórdão por meio do qual o colegiado apreciando a matéria relativa ao bloqueio de valores, objeto da presente ação mandamental, manteve a sentença sob o fundamento que caracterizados os requisitos necessários à procedência da ação cautelar nesse aspecto. Contra esse acórdão não foi manejado nenhum apelo, situação que acarreta a aplicação da compreensão depositada na orientação jurisprudencial 99 dessa subseção, segundo a qual, esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança. Ainda evoca a dicção da súmula 33, no sentido de que não cabe mandado de segurança e faz decisão judicial transitada em julgado. Na demanda principal, o juízo de origem, condenando subsidiariamente a Petrobras ao pagamento das parcelas rescisórias devidas aos empregados substituídos, determinou que a execução se processe diretamente contra a hora requerente. Por isso, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não vejo possível o provimento do recurso ordinário. Proponho, então, que se lhe negue provimento. Perfeito. Doutor Leandro. Senhor presidente, com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se temos voto relator. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 392, dígito 05 de 2014. Excelentíssima senhora ministra relatora, ministra Maria Helena Malma, votou no sentido de conhecer do recurso ordinário do autor e negar-lhe provimento. E 2, conhecer do recurso ordinário do réu e dar-lhe parcial provimento para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Houve sustentação oral. Perfeito. Então, ministro Lélio, se puder colocar até um resumo aí para nos facilitar a vida. Pois não, senhor presidente. Cuida-se, na presente hipótese, de ação rescisória ajuizada pela reclamada sob o argumento de violação do seu direito à ampla defesa, na medida em que o requerimento para a produção de prova testemunhal foi indeferido em audiência porque há o entendimento de que desnecessária a prova. São pelo menos são três pedidos objeto da pretensão rescisória. O primeiro, a decisão relativa à caracterização do abandono de emprego pelo reclamante. O segundo, o afastamento da condenação relacionada ao acúmulo de funções. E o terceiro, o pagamento de horas extraordinárias. Entendeu a eminente relatora que a rescisória não vinga na medida em que desafia a necessidade de reexame de fatos e provas, considerando especificamente com relação às horas extras, que os cartões de ponto colacionados pelo empregador aos autos foram reputados inválidos devido à marcação britânica, nos termos da súmula 338 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, teria andado bem o juízo de origem ao indeferir a pretensão à produção da prova oral. O eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues divergiu ao entendimento de que o indeferimento da produção da prova testemunhal seguido da condenação na parcela, acarreta, em princípio, a caracterização do desrespeito ao princípio da ampla defesa. Eu inicio, senhor presidente, ressaltando que, embora se cuide, no caso concreto, de matéria processual, a jurisprudência desta SDI tem assegurado o cabimento da rescisória quando se cuide de matéria capaz de levar à nulidade do processado, considerando essa hipótese contemplada naquela referida pela súmula 412 deste Tribunal Superior do Trabalho, que refere à possibilidade de
corte rescisório quando caracterizada na questão processual matéria relacionada a pressuposto de validade da sentença. Nesse sentido, o precedente do ministro Vantuil Abdala na ação rescisória 240.396 de 1996. Eu ressalto esse aspecto porque foi um dos fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional para afastar a possibilidade do corte rescisório. Aqui estamos diante de questão processual que, em tese, é capaz de conduzir à nulidade do processado e, portanto, constitui pressuposto de validade da sentença de mérito. Quanto ao tema relativo ao abandono de emprego, a questão foi solucionada com base na constatação de que a empresa, afirmando que o empregado haveria, por sua própria iniciativa, abandonado o emprego, deixou de juntar os cartões de ponto exatamente do período que alega ter havido o não comparecimento do empregado. Nesse aspecto, assim como a relatora e penso também o ministro Douglas, entendo que não é o caso de admitir a produção de provas, tendo em vista que a empresa deliberadamente omitiu os cartões que constituiriam meio de prova do seu fato impeditivo, do fato impeditivo alegado. Quanto ao tema relacionado ao acúmulo de funções, o Tribunal Regional consigna que houve confissão do preposto da reclamada e, diante da confissão, não há efetivamente que falar na necessidade de produção de outra prova. Também aqui concorro com o voto da eminente relatora e do ministro Douglas no sentido de não admitir o corte rescisório. Há ainda um outro tema relacionado ao exercício da função de vigilante, mas esse é tocado de forma breve, superficial, sem a necessária especificidade de argumentação na rescisória. Penso que não seja sequer o caso de encetar debate sobre a questão. Fixo-me, portanto, no tema objeto da divergência, que é a condenação da reclamada em horas extras diante da juntada de cartões de ponto inválidos. Ora, a súmula 338 deste Tribunal Superior do Trabalho é expressa ao asseverar que, na hipótese de cartões britânicos, cartões inválidos, essa invalidade importa a inversão do ônus da prova, ou seja, gera-se uma presunção iuris tantum em favor da alegação do reclamante. Nessas circunstâncias, parece-me natural e consequência lógica que se assegure à parte a oportunidade de produzir outras provas que porventura possua, a fim de elidir a presunção decorrente da súmula. Nesse aspecto, quer me parecer que, efetivamente, o juízo da instrução claudicou ao não admitir a produção da prova testemunhal. Por isso, senhor presidente, com esses brevíssimos esclarecimentos, considerando que a matéria já foi suficientemente debatida em sessão anterior, eu peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência, concluindo que a decisão rescindenda violou efetivamente a garantia consagrada no artigo 555 da Constituição da República, e dou provimento ao recurso ordinário a fim de julgar procedente a ação rescisória para anular o processado a partir da audiência em prosseguimento, determinando a reabertura da instrução processual a fim de assegurar à reclamada a oportunidade de produzir prova testemunhal acerca do horário efetivamente cumprido pelo reclamante, ou seja, como entendi do voto do ministro Douglas, um provimento específico para a reabertura da instrução processual apenas em relação àquela prova cujo
indeferimento efetivamente acarretou violação de garantia fundamental processual assegurada à parte. É como voto, senhor presidente, pedindo, mais uma vez, renovadas vênias à eminente relatora. Então, eu vou dar a palavra ao ilustre relator, se quiser fazer alguma observação. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida de que na interpretação da súmula do Tribunal Superior do Trabalho acerca da inversão do ônus da prova, na hipótese de registros de horário que apresentam algum registro ou inverídico ou britânico, no caso, que faz com que se estabeleça a presunção a favor do empregado e, assim, inverte o ônus da prova. No caso aqui, o que nós analisamos, e por esta razão o voto foi no sentido também de não admitir o corte rescisório, é que a própria inicial ela não apresenta de forma analítica ou em resumo, em outras palavras, não é estabelecido em que sentido aquela prova testemunhal poderia em si afastar esta presunção que foi estabelecida. Mas, senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência com ressalva de entendimento na fundamentação, se me é permitido. Né, então, refluiria, né? Exatamente. E adoto o dispositivo apresentado na divergência do ministro Douglas e também do ministro Lélio. Perfeito. Faço apenas ressalva de divergência de fundamentação. Perfeito. Pergunto se, então, há alguma divergência. Senhor presidente, apenas uma consideração. Nós estamos dando o corte rescisório. Aqui é por violação constitucional ou por violação infraconstitucional? Violação constitucional. Quinto constitucional. Ah, perfeito. 55. Foi a divergência e invocando o item 3 da súmula 338 do TST, não é isso? Perfeito. Estou plenamente de acordo. Então, assim... Senhor presidente... Ministra Adelaide. Eu já esclareci. Eu já esclareci. Tá. Então, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora, agora reformular no sentido de acolher a rescisória por violação do artigo 5º, inciso 55, e determinar a reabertura, né, da instrução, exatamente anulando os atos a partir do indeferimento da prova testemunhal. Perfeito. Com a limitação à produção de prova testemunhal acerca do horário. Sim, perfeito. Então, constará da certidão e do voto de Vossa Excelência. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 20.450, dígito 69 de 2016, em que são partes Biolab, Sanos Farmacêutica LTDA e Patrick Eduardo da Silva Zanata. Então, com a palavra, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de reintegração do litisconsórcio passivo no emprego. Ocorre que o exame dos autos revela que já houve a prolação de sentença nos autos da reclamatória trabalhista, o que implica a perda superveniente do interesse processual, na linha do item 3 da súmula 414 desta Corte, impondo-se, então, a denegação da segurança. Perfeito. Doutora Flávia. Excelência, com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Com feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 20.596, dígito 13 de 2016, em que são partes Subcondomínio Shopping Center / Shopping Sul e Ministério Público do Trabalho da 4ª Região. Antes de passar a palavra, depois eu queria saber o que é subcondomínio, mas fica a palavra com o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário impetrado contra acórdão lavrado em mandado de segurança. A decisão que consubstancia o ato coator envolveu antecipação dos efeitos da tutela, impondo ao hora recorrente o cumprimento do artigo 400 da CLT, do artigo 389, parágrafo 1º da CLT, no sentido de que o hora recorrente, no prazo máximo de 60 dias,
fornecer-se local apropriado para a guarda e vigilância dos filhos das empregadas do shopping, lojistas e trabalhadoras terceirizadas durante o período de amamentação. Combinou multa diária de R$10 mil, enquanto não adimplida a obrigação objeto da ação civil pública, que é a ação matriz. Já houve a edição de julgamento no âmbito da Corte Regional concessiva da segurança, mas também nos autos da ação civil pública sobreveio a prolação de sentença, o que, à semelhança do que aconteceu no julgamento anterior, impõe a denegação da ordem com fundamento no item 3 da súmula 414 desta Corte. Remanesce um segundo tema, que é a multa por oposição de embargos protelatórios. O Regional considerou protelatória a medida adotada pelo ora recorrente e impôs o pagamento de multa de 2% sobre o valor dado à causa na petição inicial, valor este situado em R$1 milhão. Nas razões do recurso ordinário, o litisconsorte passivo afirma que objetivava, com a oposição dos declaratórios, apenas o enfrentamento de questões importantes, quais fossem qual direito líquido e certo teria sido violado e quais seriam as condições de cumprimento de uma decisão genérica e lacunosa. Com esses fundamentos, pretende a exclusão da multa. A leitura do acórdão proferido na origem, todavia, revela que foi indicada a motivação clara e exaustiva, na qual consignada de forma expressa todos os elementos que animaram aquela decisão concessiva da tutela antecipatória. As hipóteses de cabimento do mandado de segurança estão previstas de forma expressa nos artigos 1022 do CPC de 2015 e 897-A da CLT. Efetivamente, confrontando os referidos dispositivos com a hipótese dos autos, verifica-se que não havia, sem dúvida alguma, razão para a oposição dos declaratórios. Na verdade, o litisconsorte passivo buscou a retificação do julgado, propósito para o qual não se presta a via processual eleita. Por esses fundamentos, senhor presidente, e reafirmando o caráter protelatório e desnecessário dos declaratórios opostos, estou votando pelo desprovimento do recurso neste particular. Perfeito. Doutor Pedrassani. Senhor presidente, vou fazer uso da palavra e tenho procuração nos autos. Onde é concedida a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, demais ministros integrantes desse colegiado, ilustríssima ministra Maria Helena Malmo, o objeto da presença da tribuna é rigorosamente o segundo tópico. Trata-se, não há dúvida, de uma matéria que, inclusive, em sede de ação civil pública, esse tribunal tem se debruçado e tem empreendido uma leitura a respeito do artigo 389 da CLT, mas a questão central diz respeito à aplicação de uma penalidade processual. E eu fico tranquilo pela presença da doutora Malmo, porque se eu estiver, porventura, utilizando a tribuna para fazer alguma afirmação que não corresponda à realidade da quarta região, eu tenho certeza que a ministra me chamará a atenção. A quarta região possui uma prática de que as suas sessões especializadas, SDI, realizam uma sessão por mês. E o que ocorre? É ingressado com mandado de segurança pelo Ministério do Trabalho, porque não concedido pelo juiz de origem a tutela pretendida. O desembargador relator em juiz monocrático indefere a concessão da liminar mandado de segurança. É levado agravo regimental para o colegiado, que indefere o agravo regimental. E quando ocorre o julgamento do mandado de segurança, é estabelecido um prazo de 60 dias para cumprimento. E aí vem uma questão central, determinando que o ora shopping promova a efetivação na forma do 389, artigo 400, e aí vem a condição. E especificações estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e até então não se teria dúvida, porque a lei falaria em local de amamentação ou guarda de crianças, o que na época da CLT e de sua edição significariam creches, e educação com atendimento por profissionais habilitados. E essa é uma questão porque há poucos anos foi editada uma lei de diretrizes e bases, em que há uma dúvida se esse local, para até 2 anos, se traduziria numa educação infantil
e, portanto, com todo o regramento, não só educacional, mas de alvará próprio da educação, que profissionais serão esses? Ou seja, é um simples local para amamentação até 2 anos, ou se trata efetivamente de um local mais amplo com conteúdo educacional, e nós teremos discussão a respeito dos métodos da linha Piaget, construtivismo, o que ocorre. Bem, desta decisão, que foi proferida ao final de agosto, houve a oposição de embargos declaratórios. Um dos temas do embargo era: tribunal, me esclareça, é um local de amamentação com guarda de crianças, onde eu posso ter técnicos de enfermagem, enfermeiros, ou verdadeiramente, quando o acórdão refere profissionais habilitados e com vinculação à educação, significa o entendimento de que isso é uma pré-escola mesmo. Ocorre que isso foi embargado no início de setembro. No curso de setembro, há a expedição de um mandado de cumprimento, com prazo de 60 dias, excelência. Então, julgamento 22 de agosto, publicação do acórdão 30 de agosto, uma sessão por mês, com oposição de embargos no início de setembro. Dia 15, há um pedido. Olha, considerando que há os embargos declaratórios, peço que suspenda os efeitos. Por quê? Porque já estariam transcorrendo 60 dias, o que é indeferido. Quando é indeferido, há rigorosamente no dia, isto é indeferido 21 de setembro, ou seja, já teríamos esgotado um mês e teríamos mais 30 meses para cumprimento, há o manejo de um pedido correcional encaminhado ao ministro corregedor, ministro Renato Lacerda Paiva, que defere para suspender os efeitos da ordem de 60 dias, enquanto não julgados embargos declaratórios. Embargos declaratórios esses que foram julgados, portanto, à pressa na sessão do início de outubro, onde não houve nem efetivação, Vossa Excelência, imagino, de assegurar sustentação oral, porque se entendeu que não teria efeito modificativo, e aí se aplica a multa por suposto condição protelatória. Suposta condição protelatória. Quer crer respeitosamente ao ministro Douglas e à proposição de voto que não há o interesse protelatório ou de alongamento da demanda. Muito mais quando concedido por este tribunal, por intermédio da sua Corregedoria Geral do Justiça do Trabalho, uma suspensão dos efeitos dos embargos declaratórios, que era óbvio, 60 dias, com uma discussão que envolve não só questões materiais, físicas de construção, mas questão de conteúdo. Por essa razão é que, respeitosamente, no tópico presente, espera a recorrente o acolhimento da sua pretensão ordinária. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, eu considero que os advogados cumprem uma função relevantíssima, são de fato indispensáveis à administração da justiça, e tudo que o ilustre advogado afirmou da tribuna corresponde à realidade. A questão relativa à imposição da multa por oposição de embargos protelatórios em nada se comunica com o debate de fundo, que pode assumir diversas considerações, compreensões, coloridos, a depender da leitura que cada qual de nós empreste à regra do artigo 389, parágrafo 1º da CLT, parágrafo 2º também regula a hipótese, ou ainda a própria possibilidade da imposição desta obrigação aos shopping centers, quando se sabe que não mantém eles vínculos empregatícios com aquelas pessoas que se ativam nas empresas que sublocam, que locam espaços junto a esses shopping centers, esses condomínios comerciais. Fundamentalmente, presidente, a discussão se situa na oportunidade da manipulação dos declaratórios. E o regional, a meu juízo de maneira correta, disse que não havia qualquer dúvida acerca do comando que for imposto à hora recorrente. E, de fato, lendo o acórdão regional, está dito, com todas as letras, que a implementação da obrigação deveria se dar nas condições que foram ali estabelecidas. Repriso o que se contém no penúltimo parágrafo do acórdão declaratório. Configurados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida na exordial da ação subjacente, devendo ser concedida a segurança para cassar a decisão coatora e, em sede de tutela antecipatória, determinar de imediato que a litisconsorte, no prazo de 60 dias, cumpra integralmente a norma do artigo 389,
Parágrafo 1º da CLT, fornecendo o local apropriado, observadas as normas do artigo 400 da CLT e as especificações estabelecidas pelos Ministérios da Saúde e Educação, com atendimento por profissionais habilitados, onde seja permitido às empregadas que trabalham no estabelecimento, tanto as diretamente vinculadas ao réu, quanto as empregadas dos lojistas do shopping ou de empresas que prestam serviços no local, guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. É exatamente o que se contém na norma legal. E por isso, a obtenção de sucesso junto à Corregedoria desta Corte, no sentido de imprimir efeito suspensivo a essa decisão até os julgamentos declaratórios, não me parece se comunicar com o próprio mérito dos declaratórios, se havia ou se não havia necessidade de esclarecimentos adicionais, porque a implementação não dependia mais do Poder Judiciário, mas sim do réu, a quem, bem ou mal, certo ou errado, isso pouco nos importa para o juízo que se desenvolve nesse instante, cabia a efetivação do comando judicial. Por esses fundamentos, presidente, eu peço vênia para ratificar o voto, mas submetê-lo às judiciosas considerações de vossas excelências. Vou ficar com vista regimental, tendo em vista até precedente do órgão especial, claro que matéria correicional, mas pega exatamente essa questão de condomínio, de shopping center e obrigação para o shopping de disponibilizar local para a creche ou eventual aqui atendimento às empregadas até terceirizadas. Então, senhor presidente, se o senhor me permite uma palavra, eu queria só cumprimentar por favor, o ministra doutor Maria Helena Pedro José Pedro Pedrassani, que advogado importante no âmbito da 4ª Região, que sempre, no período em que lá estive exercendo cargo de administração, sempre foi importante parceiro, né, em várias atividades, e além de ser um professor destacado universidade da PUC, e foi, então, por todas essas razões, eu queria dar a ele meus cumprimentos especiais. Muito obrigado. Referendando as assertivas que fez da tribuna sobre a forma de julgamento no TRT da 4ª. Ministra Adelaide. Senhor presidente, nós temos a praxe, quando há um pedido de vista regimental, nós aguardamos, né? Mas se quiser é só para fazer uma ponderação. Perfeito. Caso Vossa Excelência não fosse pedir vista, eu iria divergir, porque para mim tem um limite muito tênue entre a intimidação na interposição da medida judicial e a aplicação de multa por medida protelatória. Se Vossa Excelência quiser abrir a divergência, já faz a fundamentação e eu simplesmente já cotejo as posições, então, me facilita a vida. Se Vossa Excelência permite, então, eu vou abrir a divergência para dar provimento e excluir a multa por oposição de embargos declaratórios, porque eu não os considero, com a devida vênia, protelatórios. Perfeito. Então, aberta a divergência, eu peço vista regimental e vou tentar trazer na próxima sessão. Eu peço nota, senhor presidente. Notas taquigráficas à ministra Maria Helena Malman, inclusive da sustentação oral, para a ministra Adelaide e para mim mesmo. Então, vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 538, dígito 35 de 2014, em que são partes Polimix Concreto, LTDA, e Nelson Augusto Bittencourt Silva. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o 12º Regional julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por Polimix Concreto Limitada, com apoio nos incisos 5 e 9 do artigo 485 do CPC de 73, a autora interpõe recurso ordinário. A matéria está calcada basicamente na ausência de apreciação de pleito prescricional. A Corte de origem, na decisão recorrida,
faz as seguintes pontuações, aspas. No caso concreto, os argumentos lançados na inicial para embasar o pedido de corte rescisório, quer seja pelas alegações de erro de fato por não ter sido analisado o requerimento final de acolhimento da preliminar arguída, quer seja porque houve falha de percepção e o julgador deixou de investigar a supressão de páginas, ou ainda por não ter sido declarada a prescrição quinquenal de ofício, Instituto Constitucional da Segurança e Estabilidade Jurídica e da Ordem Jurídica, situações essas que ensejariam, no seu entender, a rescisão da decisão com base no que dispõe o artigo 485, inciso 9 do CPC, não merecem prosperar. Mais à frente, aspas, no caso não houve manifestação judicial acerca da prescrição quinquenal, porque esse instituto não foi suscitado nos autos principais pela reclamada. A autora pretende levantar discussão cuja oportunidade na lide principal precluiu com a não arguição da prescrição quinquenal na defesa. Ademais, não há a interpretar que houve erro de fato na ação principal ao deixar o magistrado de analisar o requerimento final da peça de defesa, uma vez que se trata apenas de um pedido genérico de acolhimento de preliminar, sem especificação, o que afasta a hipótese de erro de fato de que cuida o parágrafo 2º do artigo 485 do CPC. Ainda diz a Corte de Origem. A questão é que não houve pedido quanto ao pronunciamento da prescrição quinquenal, e é sabido que a prescrição deve ser suscitada no momento processual oportuno e exige a prolação de sentença declaratória, o que não ocorreu no caso. Prossegue a Corte. Em que pese alegações da autora, não há nenhuma evidência de que a ausência das páginas ou sua apresentação deslocada tenha se dado por algum erro de sistema, assim não há transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário. Na realidade, pretende a autora redimir-se de seu silêncio, utilizando remédio rescisório sob alegação do pretenso vício detectado na decisão rescindendo. Essa é a decisão combatida. A autora interpôs embargos de declaração nos quais a Corte ainda se pronunciou, Corte de Origem, aspas. Em síntese, a prescrição quinquenal não foi apreciada nos autos principais, porquanto não teria sido arguida pela parte. Somente após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, quando a ação originária já se encontrava na fase de execução, a hora embargante, compulsando os autos principais, verificou que a arguição da prescrição constava da petição de apresentação de quesitos periciais, quando deveria ter constado da contestação. Assim, por algum erro de procedimento da própria parte, a arguição da prescrição ficou, aspas, misturada, aspas, com os quesitos periciais, não sendo objeto de apreciação. A parte nem sequer percebeu o erro àquela época e o trâmite processual se desenvolveu com o silêncio sobre a matéria. A Corte de Origem evoca a súmula 153 desta Corte. Na inicial da ação rescisória, a autora, além dos aspectos, dos aspectos revisitados no recurso ordinário, ainda asseverou que, aspas, o presente caso denota a configuração típica do chamado erro de fato, em razão de que houve efetivamente uma falha na manipulação dos documentos existentes nos autos, que por seu turno induziu o julgador ordinário em erro, e não obstante haver pedido expresso para acatamento de preliminar, folhas 9. E acrescenta, no presente caso, o erro de fato ocorrido por ser apurável através de simples exame dos autos, pois, como se disse antes, a toda evidência percebe-se falha na peça de defesa, cujo tópico inicial acabou sendo de número 4, sendo que a segunda página restou numerada sob o algarismo 3. É incontroverso, de fato, nos autos que o tema prescrição não foi objeto de análise em fase de conhecimento no processo matriz. Tampouco houve o manejo de embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão existente na sentença ou no acórdão rescindendo, no caso até mesmo em razão do efeito devolutivo de que cuidava o artigo 515, caput e parágrafos do CPC de 73. A consulta aos autos revela que não há, isso está folhas 85, 86, na peça de contestação, não há quebra de continuidade. Eu transcrevo a peça a folhas 17, 18 de meu voto. Não há quebra de continuidade na sequência das alegações da parte. Também não causa estranheza
quer a existência do número 4 no título das razões de contrariedade às especificações do pedido, no topo da folha 86, quer a menção no final da peça de defesa, no item 5, requerimento final, ao pedido para que seja acatada a preliminar arguída, preliminar que não constou da peça de defesa, sendo ambas facilmente atribuíveis a erro material na elaboração da peça. Não bastasse, a própria recorrente admite que o erro que ela pretende atribuir aos magistrados, nominando como erro de percepção, decorreu, na verdade, da apresentação deslocada daquela que seria a folha 2 da contestação protocolizada em 3 de março de 2011, folhas 98, folha que somente teria sido ofertada nos autos do processo matriz posteriormente, junto com a petição de apresentação de quesitos periciais protocolizada em abril de 2011, e ao que se tem, sem que houvesse nenhum destaque para o lapso. Conforme revela a leitura da petição de folhas 172 e 173 e da ata de folhas 174 e 178, essa somente é apresentada nesta ação rescisória, em 6 de fevereiro de 2015, após a ausência de reconsideração pelo juiz convocado relator no TRT, da decisão em que indeferir a liminar, objetivando a suspensão da execução na reclamação trabalhista. Por isso, por essa situação tumultuada do processo, não houve, de fato, erro de fato. E por isso eu evoco a OJ 133 dessa subseção e proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Meu voto. Perfeito. Doutora Ana Paula. Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria de usar a palavra. Perfeito. Tem procuração dos autos? Sim. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedida a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras e demais ministros integrantes dessa corte, serei breve, mas gostaria de destacar principalmente a discussão acerca da configuração dos requisitos objetivos do erro de fato. Então, como o senhor relator já constou, é incontroverso que houve a arguição da prescrição quinquenal ainda na fase de conhecimento, ainda que de forma confusa, porque foi anexado ao pedido, à apresentação dos quesitos periciais. No entanto, os requisitos objetivos para a configuração do erro de fato, conforme previsão da norma processual, estão presentes, quais sejam o silêncio do Poder Judiciário sobre o tema, vez que também incontroverso, que não houve manifestação sobre isso, e a ocorrência de um erro. Cabe aqui a discussão, e pelo entendimento já consignado pelo nobre senhor relator, de que o erro fica atribuído à responsabilidade da parte. No entanto, a norma processual não estabelece nenhum tipo de condicionante para a configuração do erro de fato, havendo ou não manejo de embargos declaratórios. O fato é que existe um dispositivo na norma processual que nos permite invocar a ocorrência de um erro de fato que traga ao julgamento do caso uma situação que realmente vá de forma contrária à previsão legal, no caso a prescrição quinquenal, e desse dispositivo que a parte lançou mão. Para encerrar, peço licença apenas para fazer, a título de ilustração, a menção às palavras do nobre processualista Manuel Antônio Teixeira Filho, que diz: o erro de fato não é um erro de julgamento, e sim de percepção do juiz, que, evidentemente, no momento de compulsar os autos, deixou passar uma situação que efetivamente estava arguída no mesmo. Encerro aqui, agradeço a atenção, agradeço a palavra e desejo a todos um bom dia. Muito bom. Então, com a palavra, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu cumprimento a doutora da tribuna, por sua manifestação na tribuna, mas o fato é que a rescisória vem calcada exclusivamente em erro de fato, não em pronunciamento insuficiente na decisão rescindenda. E, no caso dos autos, não houve, em nenhum momento, rejeição ou acolhimento da prescrição.
todas as razões expostas. De fato, o requerimento pertinente, se é que deveria constar da inicial, que está, pelo menos pelo documento que consta nos autos, tem sequência lógica, veio anexada, não inserida na petição, mas anexada a quesitos ao perito. Então, erro de fato, não veria como qualificar, porque de fato não houve admissão como inexistente de fato efetivamente ocorrido, ou o inverso, como exige a lei e a compreensão da OJ 136 da SDI 2. Em momento nenhum se toma de premissa falsa para se chegar ao resultado final, porque resultado nenhum houve com relação à prescrição. Talvez houvesse melhor possibilidade de sucesso se houvesse a evocação de violação de preceitos outros. Mas, no caso, segundo a dicção dos autos e os preceitos que foram evocados na inicial, eu não vejo como acolher o pleito recursal. Por isso, eu mantenho o voto, senhor presidente. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos voto relator. Então, vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.340, dígito 09 de 2014, em que são partes Cocal Cereais LTDA e Fábio Correia da Badia. Então, com a palavra, ilustre relator, também ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o terceiro regional julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pela Cocal Cereais Limitada, com fundamento no inciso 3 do artigo 485 do CPC de 73, pretendendo desconstituir acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista número 1809, 56 de 2010, originária da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Há uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa em função do indeferimento do pedido de expedição de ofícios às empresas Lagoinha Agroindustrial S.A. e Lagoinha Agroindustrial Serviços Gerais S.A. Ocorre que, após a produção da prova testemunhal requerida pelo réu, a excelentíssima juíza convocada pelo despacho de folhas 1022 declarou encerrada a instrução processual, concedeu prazo de 10 dias para que as partes apresentassem razões finais. Nessas razões finais não há insurreição contra o encerramento da fase instrutória, o que traz lembrança quanto disposto no artigo 795 da CLT. Por isso eu rejeito a preliminar. A parte sustenta a ocorrência de dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, em função, basicamente, da ausência disjuntada da CTPS do trabalhador no processo matriz. E o faz ao fundamento de que, em parte do período em que houve reconhecimento de relação de emprego, o reclamante, no processo matriz, teria prestado serviços também a outras empresas. No processo matriz, a empresa reclamada sustentava que o trabalhador atuou como chapa, como autônomo, e negou não só a relação de emprego, como o período apontado como de prestação de serviços. Ocorre que houve confissão ficta da reclamada no processo matriz. E foi esse o fato que levou também com análise da prova documental, que levou ao reconhecimento da relação de emprego e fixação de horário de trabalho. A carteira de trabalho só veio aos autos já em fase de execução. O regional julgou improcedente a ação rescisória, sustentando que, aspas, no caso, ainda que se admita que a omissão da CTPS pelo autor obstou o conhecimento dos outros contratos de trabalho, em período em parte coincidente com o tempo de duração da relação empregatícia reconhecida na ação trabalhista matriz, não aprova-se sequer a alegação de que o réu tenha empregado artifícios, ardis, para impedir que a então reclamada tomasse conhecimento de tais vínculos, ou mesmo tenha maliciosamente ocultado a CTPS, ou melhor, que somente a
apresentação da CTPS teria afastado o vínculo reconhecido. Ao contrário, os elementos, tanto da ação trabalhista matriz como da presente ação rescisória, indicam à sociedade que no período reconhecido, de fevereiro de 2004 a outubro de 2008, o réu de fato prestou serviços à autora. Cito em especial documentos que revelam o labor do réu para a autora nos meses de junho e agosto de 2006 e ainda em novembro de 2007, além de outros períodos, estes coincidentes com os contratos de trabalho anotados com a Lagoinha Agroindustrial, de abril de 2006 a janeiro de 2007 e de julho de 2007 a novembro de 2007, mas que também se inserem, repito, no período do vínculo reconhecido na ação trabalhista matriz. Saliento ainda que a prova oral produzida nesta rescisória reforça a validade de tais documentos, eis que o depoimento das testemunhas confirmou que tanto o reclamante como outros empregados da autora prestavam serviços para ela, autora, como também para empresas que anotaram primeiramente a CTPS do reclamante. O alegado não preenchimento dos requisitos do artigo 3º consolidado envolveria o reexame de fatos e provas, situação não autorizada em sede de rescisória. E mais, o pronunciamento judicial que foi desfavorável à autora decorreu em parte da sua própria conduta processual ao não comparecimento da preposta em audiência. Aplica-se o óbice da súmula 410 do Colendo TST. Ademais, exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. Arremato ressaltando que a própria autora poderia ter solicitado a apresentação da CTPS pelo autor ainda durante a instrução processual do processo originário. Portanto, a não apresentação da CTPS pelo obreiro, ainda que contenham anotações de outros contratos de trabalho em período em parte coincidente com aquele reconhecido na ação subjacente, não se mostra como omissão dolosa, que tenha impedido o livre exercício da defesa ou levado o juízo a erro. Tampouco que a sua apresentação por si só seria suficiente para modificar o pronunciamento judicial desfavorável à autora e a ausência de nexo de causalidade entre a omissão da referida prova e o resultado do julgamento afasta o dolo processual de que trata o artigo 485-3 do CPC de 73. Registro que nem mesmo a capitulação da rescisória na hipótese do inciso 7 do 485 do CPC de 73, pelo princípio iure nove de cúria, socorreria a autora. Isso porque o documento a que se apega a autora, CTPS obreira, como já mencionado, não seria suficiente para modificar a decisão de mérito transitada em julgado. E fecho aspas. Essa é exatamente a situação dos autos, senhor presidente, senhoras ministras e ministros. O fato é que o reconhecimento de relação de emprego decorreu da confissão ficta da reclamada e mesmo com a prova produzida na ação rescisória foram ratificados os documentos que evidenciavam a prestação de serviços simultâneos à autora e às empresas que anotaram antes a carteira de trabalho do autor. Com relação aos honorários advocatícios, foram fixados em 10% sobre o valor da causa. A decisão está em harmonia com o item 2 da súmula 219 desta Corte. Eu nego o provimento. Diante da proposta manutenção da improcedência, eu julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela autora. É o voto, senhor presidente. Perfeito. Doutora Roberta. Sim. Vou fazer uso da palavra. Tem procuração dos autos? Tenho sim, senhor ministro. Então, pelo tempo regimental, lhe assegurada. Ok. Cumprimento o presidente desta turma, o ilustre relator Alberto... É sessão e não turma. Desculpa. Como dito pelo outro advogado, é minha estreia aqui e eu também me sinto um pouco nervosa. Fique tranquila. Então, eu cumprimento ao ilustre presidente desta sessão, demais ministros, ao ilustre relator Alberto Bresciani, que gentilmente me recebeu em seu gabinete em audiência agendada. Cumprimento aos serventuários, Ministério Público e demais colegas aqui presentes. Como bem destacado pelo ilustre relator, trata-se de um recurso ordinário julgado improcedente de uma ação rescisória que pretende, na verdade, destituir uma decisão proferida em reclamação trabalhista, em que o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista com pedidos de A a Z
com certos exageros, alegando jornada de trabalho de 13 a 15 horas diárias, não juntou a sua CTPS. Em audiência inicial, não compareceu. Na audiência de instrução, o reclamante também não compareceu. Estava preso à época e o serviço penitenciário não o levou a tempo. A reclamada também não compareceu à audiência de instrução. E aí, então, foi-lhe aplicada a pena de confissão. O fato é que o processo transitou em julgado e, ao receber a CTPS para as anotações, pessoalmente verifiquei a existência de 2 contratos que coincidiam com os períodos de vínculo reconhecido. Não foi destacado um fato que entendo muito importante para esse processo. O fato dos registros serem da empresa Lagoinha, localizada na cidade de Canápolis, cidade que fica a quase 130 quilômetros da cidade de Uberlândia. O vínculo reconhecido com a Cocal, na cidade de Uberlândia, teve jornada fixada de 12 horas e 30 por dia. Isso, por si só, já mostra a completa impossibilidade de concomitância da prestação de serviço nos 2 locais. Não precisaria de prova, de testemunhas, principalmente no processo da ação rescisória, para provar concomitância entre as 2 prestações de serviço. Como pode, na verdade, aqui se trata de uma matemática simples. Quem trabalha 12 horas por dia na cidade de Uberlândia não consegue se deslocar, fazer seus intervalos, suas pausas, repousos e ainda prestar serviço a outra empresa. Não ficou demonstrado na ação rescisória, por meio das testemunhas que foram ouvidas, que essa prestação de serviço se deu em Uberlândia. E, aliás, o cerceamento de defesa aqui se justifica porque, ao dizer que a prestação de serviço à Lagoinha e à Cocal, ambas ocorreram na mesma cidade, abre-se, então, aí a controvérsia em relação ao local da prestação de serviço. E não foi oportunizado à empresa a expedição de ofício para que a empresa Lagoinha confirmasse qual o período trabalhado, o local da prestação de serviço, férias, folgas e a jornada de trabalho praticada lá. Essas informações entendo que são extremamente relevantes e não concordo que haveria necessidade da produção de prova oral na fase na ação rescisória. Essa sim contraria a súmula deste tribunal. Sem essas informações, a empresa não pôde, então, comprovar o óbvio, que era a impossibilidade da concomitância da prestação de serviço. E, então, a Cocal, esta empresa, está prestes, neste momento, a dispor de quase R$500 mil para pagar crédito de quem utilizou mal a Justiça do Trabalho, de quem exagerou, de quem utilizou da Justiça do Trabalho, do seu poder, da sua facilidade de pleitear, utilizou mal desses recursos e ganhou proveito disso. Porque contou com a sorte. Vamos pedir de A a Z, porque vai que damos sorte e a empresa não comparece à audiência. Teremos êxito. Aliás, recentemente vimos a reforma trabalhista fazer o que com isso? Veio em resposta justamente a esses abusos. O juiz da 5ª Vara do Trabalho em Uberlândia tem sido solidário ao nosso entendimento e até entendido que existe a necessidade de aguardar o levantamento por parte do reclamante do valor que já está depositado para aguardar a decisão deste tribunal. Justamente porque sinalizou que concorda conosco que a impossibilidade de prestação de serviço está escancarada neste processo. Como pode alguém, repito, trabalhar numa cidade por 12 horas e 30, percorrer uma distância de 130 quilômetros para outra cidade e trabalhar lá? As prestações de serviço esporádicas, cujos recolhimentos previdenciários foram realizados, certamente iriam coincidir com os dias de folga desse profissional, com os dias de férias.
E essa oportunidade de prova não foi concedida a esta empresa. É neste ponto que eu peço a reflexão sobre o caso e agradeço a oportunidade de participar. Perfeito. Ministro Alberto Bresciani. Pois, senhor presidente, eu cumprimento a doutora Roberta pela sua sustentação, mas a ação rescisória ela vem calcada exclusivamente no dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, exclusivamente. Artigo 485-3 do CPC de 73. É bem verdade que muitas vezes, em sede de ação rescisória, nós encontramos situações que talvez em instância ordinária, em via ordinária, pudéssemos decidir de maneira diversa. Mas o fato é que não se pode utilizar a ação rescisória com o viés de recurso ordinário. Então, todos os aspectos destacados, sim, eles podem ser relevantes, podem ser impressionantes, mas o fato é que, por si, não caracterizam, segundo a doutrina e a dicção legal, o dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, que aqui está caracterizado no fato, segundo a inicial, que nos vincula, da ausência de exibição da CTPS na fase de execução, que não era documento necessário, a propositura da reclamação, e que realmente só veio a ser juntado aos autos já em fase de execução, quando esses aspectos todos foram detectados. Ocorre que o só fato da exibição da carteira de trabalho por si não garantiria, pela avaliação possível neste momento, a improcedência da reclamação trabalhista, porque a exclusividade, sabemos, não é exigência para caracterização de relação de emprego. Por isso, embora perceba, de fato, o desconforto da empresa e o compreenda, não vejo como caracterizar dolo, segundo a dicção da inicial, que me vincula para julgar procedente a ação rescisória. Então, com todas as vênias, eu mantenho o voto. Perfeito. Se nenhum dos colegas pedir vista, eu vou pedir vista regimental. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, eu não pretendo pedir vista regimental, não, mas duas brevíssimas observações. Em primeiro lugar, cumprimentar a ilustre advogada, que estreou muito bem na tribuna, mas apenas para compartilhar com vossas excelências um sentimento que cada vez vem se fazendo presente com mais frequência, que é a da tentativa de utilização da ação rescisória como se fosse uma espécie de segundo turno, ou terceiro turno, ou quarto turno, quando as questões são examinadas no primeiro grau, no segundo grau, perante esse tribunal e, posteriormente, em face do insucesso experimentado, propõe-se a ação rescisória com o objetivo de tentar corrigir decisões que se consideram substancialmente injustas, e nós sabemos que o compromisso da coisa julgada é com a segurança jurídica. A injustiça, lamentavelmente, é tolerada pelo sistema normativo. Como disse o eminente relator, por mais absurda que possa parecer a situação de fato que se constituiu, os elementos que agora são trazidos, apenas agora para evidenciar a concomitância de um segundo vínculo de emprego, jamais consubstanciam dolo capaz de levar à dissolução da coisa julgada. Nós estamos com as mãos atadas, podemos nos solidarizar com a parte recorrente em razão da situação a que se viu lançada, mas o infortúnio não é causa ou não é culpa dessa subseção deste tribunal que examina aqui a ação rescisória em que se pesquisa a existência de vícios substanciais no julgamento proferido. E no julgamento proferido, como disse o eminente relator, à luz dos elementos de convicção que foram lá apresentados, não se consegue divisar qualquer vício substantivo que possa levar à dissolução do julgado. É mais um desabafo, presidente, porque nós somos assoberbados com ações rescisórias que são, lamentavelmente, do ponto de vista técnico, utilizadas de forma equivocada, como se fosse um terceiro turno ou quarto turno para que as disputas se eternizem. E volto a frisar, fazendo coro ao Supremo Tribunal Federal. O compromisso da coisa julgada é com a segurança jurídica, não com a justiça ou injustiça da decisão, o que é alvo, inclusive, de uma avaliação sempre subjetiva aos olhos da parte derrotada no julgamento inicial.
Então, eu fico com vista regimental, com notas taquigráficas da sustentação oral e das manifestações dos meus ilustres pares. Vamos suspender a sessão por 5 minutos. Eu vou pedir ao ministro Renato, que depois presida a sessão. Nós vamos ter agora, às 11 da manhã, a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o TCU e o CSJT, abrindo a Semana Nacional de Efetividade da Execução. Será lá no Salão Nobre Papa Leão XIII. Então, por essa razão é que eu não vou prosseguir na continuação do julgamento. Então, suspensa a sessão por 5 minutos. Por favor, esteja à vontade. Declaro reaberta a sessão. Vamos prosseguir com os processos com preferência. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 22128, dígito 22 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Carlos Alberto da Silva. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, de maneira muito breve, 2 são os fundamentos que levam à denegação da segurança. O primeiro deles centrado na circunstância de que a parte recorrente impetrante deixou de apresentar, juntamente com a petição inicial, a prova pré-constituída necessária ao exame da violação do direito líquido e certo que afirma possuir. Neste sentido, a súmula 415 desta Corte preconiza a necessidade da exibição dos documentos e a ausência da prova pré-constituída leva à extinção da instância sem resolução do mérito. E o segundo fundamento, senhor presidente, é que já há prolação de decisão nos autos da ação matriz, o que uma vez mais atrai a incidência do item 3 da súmula 414 desta Corte. Estou conhecendo do recurso de ofício, votando pela extinção do processo sem resolução do mérito. Doutor Eli, só registro. Só registro, senhor presidente. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, considerando a presença, doutor Eli Taylor Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ED-RO 11.151, dígito 71 de 2011, em que são partes Ademil Cardoso do Couto e outros e Centrais Elétricas do Pará S.A. Ministro Douglas, com a palavra. Presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso de embargos manipulado contra os acórdãos já produzidos nos autos da presente ação rescisória, examinada aqui em grau de recurso ordinário. Trata-se daquele caso rumoroso que rendeu uma grande discussão vinculada à possibilidade de inclusão de trabalhadores em execução decorrente de transação firmada entre os sindicatos trabalhadores nas indústrias urbanas do estado do Pará e as centrais elétricas do Pará. Alguns dos autores, não se conformando com o que decidido por esta subseção, manipulam agora recurso de embargos e, a meu juízo, configurado o erro grosseiro, não se mostra possível conhecer do recurso. E, nesse sentido, voto pelo não conhecimento. Senhores ministros, recurso incabível, então nem há sustentação oral, nem registro de presença. Assim se decide. Mais algum processo? Não havendo mais processo de condição de julgamento, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão. Obrigado.